Fala, meu amigo! Então bora aprender um pouco sobre plano cartesiano. Lembrando que esse é o primeiro vídeo da série, tá? Então a gente está falando de plano cartesiano e vai falar de par ordenado. Logo em seguida, a gente pode ir por dois caminhos. Professor, quais são os dois caminhos? Lembra? Se você falou de plano cartesiano e par ordenado, você pode ir para a geometria analítica ou você pode ir para a função. Em geral, são os caminhos mais comuns que a gente tem aqui no ensino médio. Tanto você do primeiro ano quanto você do terceiro ano, geralmente é visto geometria analítica no terceiro ano. Você precisa desse assunto aí como base para os seus estudos, tudo bem? Então, se você não acompanhou ainda nenhum vídeo do canal, acompanhe nas playlists, tá bom? E é isso, bora para nossa aula de hoje, vamos para cima. Plano cartesiano para ordenado, tá? Então, falou em plano cartesiano, não precisa ter medo, a maioria já vê isso desde o nono ano, tá? Plano cartesiano é aquele plano obrigatoriamente que você vai ter dois eixos. Um eixo horizontal, que é o eixo X, e um eixo vertical, que é o eixo Y, tudo bem? A gente tem que o eixo X, ele também é chamado de eixo das abscissas, e o eixo Y, ele também é chamado de eixo das ordenadas. Vou deixar para ratificar isso em um outro momento, tá? Nesse primeiro momento, eu quero mais que você entenda o assunto do que decore o nome, tá bom? Então, eixo X horizontal, eixo Y vertical, beleza? Continua. Não precisa só saber os eixos, tem que lembrar que eles formam 90 graus. Os dois eixos entre si, eles formam 90 graus, tá bom? Então ele forma 90 graus aqui, beleza? Deixa eu só colocar um M aqui por descargo de consciência. Formam. Tudo bem? Vamos nessa. Par ordenado. Plano cartesiano funciona de acordo com par ordenado. Lembra? Você não tem dois eixos? Não tem um eixo X e um eixo Y? Você vai precisar de um número para cada eixo, por isso que é um par. E por que é um par ordenado? Porque esse par ele não está aleatório, ele precisa de uma ordem. A ordem que a gente vai estabelecer é X e Y. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui do lado. Par ordenado, então você coloca aqui, ele é representado dessa forma, tudo bem? Por um parêntese, X, Y. O primeiro cara sempre vai representar o X e o segundo sempre vai representar o Y. Esse X sempre ele vai representar a horizontal. E esse aqui sempre vai representar a vertical, a altura. Quando eu estou ensinando isso, alguns alunos têm uma dificuldade em decorar, mas tenta pensar assim que não existiria uma outra maneira de você localizar. Existe uma maneira envolvendo ângulos, que seria as coordenadas polares. É muito comum você utilizar isso na trigonometria e nos números complexos, tá bom? Mas eu não vou falar delas, o plano cartesiano ele ficou muito famoso por causa disso, tudo bem? Já te dando uma dica, lá em geometria analítica você vai perceber que tendo esse 90 graus bem aqui, facilita muito, porque para qualquer distância de ponto você vai fazer um Pitágoras, que vai ser a fórmula da distância de dois pontos, tudo bem? Então, bora voltar para cá. Então imagina uma seguinte situação, só para você entender mesmo. Eu tenho dois irmãos, eu adoro colocar isso para meus alunos mais novos, tenho dois irmãos e como todo irmão, imagina que dois irmãos brigaram, tá bom? Então você já sabe, para irmão é sempre assim, né? Ah, vai dividir um pão, exatamente no meio, né? Vai dividir dois copos de água ali, porra, milímetro. A mesma coisa aqui, nesse nosso exemplo, eu tenho dois irmãos que brigaram. Só que um é mais velho e o outro é mais novo, um menorzinho. E um resolveu fazer uma, digamos assim, sacanear o mais novo. Ele pegou e enterrou o videogame dele no meio do sítio que eles moravam, tá? Aqui ó, só simbolizando uma casa, eles moravam num sítio. Ele enterrou o videogame no meio do sítio. Pergunta, dá pra perceber que esse irmão vai ter um trabalhão para encontrar esse videogame? É quase impossível ele fazer isso, porque ele vai ter que cavar em todos os pontos do sítio. Só que o irmão mais velho, depois de ver o irmão mais novo pelejando, ele falou, poxa, eu vou dar uma dica para esse meu irmão mais novo, porque senão ele vai padecer aí de tanto procurar e nunca vai encontrar esse videogame. Tá vendo esse muro aqui, olha, esse muro de baixo? Aí o irmão mais novo falou, tô. Então, finge que tá na direção 5 desse muro de baixo. Tinha uma marcação nesse muro, ó. 1, 2, opa. Deixa eu apagar bem aqui. 2, 3, 4. Pronto, pra não ficar tão grande. 4. Então, meu irmão, está na direção 4 aqui, ó. Ele vai fazer aqui. Deixa eu ajeitar essa direção 4 aqui. Pronto, mais ou menos, tá? Não precisa estar perfeito, tá, filhão? É só um exemplo. Consegues perceber que sabendo que está na direção 4 já ajuda? Dá pra perceber que esse irmão estava perdido inicialmente, mas sabendo que está nessa direção já ajuda pra caramba. Mas ainda assim fica muito difícil, porque saber que está na direção 4 poderia estar aqui, poderia estar mais em cima, mais em cima, mais em cima. Tem N lugares que poderia estar. Então o irmão fica com pena, que ele fala que está na direção 4 no muro de baixo, mas em compensação, vamos ver uma outra direção bem aqui para dar uma dica? Vou deixar os dois, vou deixar assim. Deixa eu colocar um 4 e um 5 aqui. O irmão ficou com pena, aí ele falou assim, olha, tá na direção 4 do de baixo, mas tá na direção 5 desse muro aqui de cima. Pergunta, a partir do momento que ele te dá a segunda informação, dá para perceber que agora você sabe exatamente onde está o videogame?
É por isso que precisa de um par. E esse par tem que ter uma ordem, para não haver confusão na transmissão da informação. Então você tem um par de valores que eles determinam um ponto no plano cartesiano. Tudo bem? Sabendo que está na direção do 4 em relação a esse eixo e está na direção do 5 em relação a esse eixo, esses dois pontos juntos formam um par, tá bom? Para não ter confusão, esse eixo aqui de baixo a gente vai chamar de eixo X e esse eixo aqui de cima a gente vai chamar de eixo Y. E esse par ordenado, lembra, primeiro horizontal, depois vertical. Na horizontal ele está na direção 4 e na vertical ele está na direção 5. Tudo bem? Quando você tem esses dois valores juntos, você determina um ponto exatamente. Beleza, gente? Deu para compreender? Então, com esse par ordenado, você localiza qualquer objeto no plano cartesiano, tá bom? Então, par ordenado, lembra, ele representa um ponto no plano cartesiano. Beleza? Dando continuidade ao nosso estudo aqui de plano cartesiano, a gente tem a parte dos quadrantes, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do plano cartesiano, temos o estudo do quadrante e eu vou falar aqui bem rápido o que significa isso, tá? Quando a gente tem uma figura geométrica, nós temos que uma volta completa, isso vai ser no módulo de geometria, tá? Mas é básico. Uma volta completa tem 360 graus, tudo bem? Só que o que seriam os quadrantes? É interessante para o estudo do eixo cartesiano, você se lembra que lá no início eu coloquei isso para vocês? Eixo X, eixo Y formando 90 graus. Significa então que esse plano ele está dividindo o plano do quadro em 4 partes iguais. Se uma volta inteira tem 360 graus, cada parte tem 90 graus. Tudo bem? Então esse ângulo bem aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Tá bom? Cada parte dessa a gente vai chamar de quadrante, beleza? Essa primeira parte aqui a gente vai chamar de quadrante 1, no sentido anti-horário a gente vai aumentando. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Essa simbologia dos quadrantes também vai ser utilizado lá no ciclo trigonométrico, tudo bem? Então bora dar uma olhada bem aqui. Eu tenho esses dois exemplos, eu tenho um ponto A e um ponto B, tá? Esse ponto A, eu sei que o primeiro valor representa X e o segundo valor representa Y, tá bom? Eu gosto de pensar assim, o X ele vai me orientar da esquerda para a direita, tá bom? Se o X for positivo vai estar para a direita e se o X for negativo vai estar para a esquerda. Professor, e se o X for zero? Se for zero vai estar no meio, não vai estar nem para a esquerda nem para a direita, tá bom? E o Y? O Y fica muito mais fácil você pensar se fosse, digamos assim, é como se fosse a altura do ponto. Se a altura for positiva, o ponto está para cima, se a altura for negativa, o ponto está para baixo, tá? Então nesse caso eu tenho 1 e 2, a altura desse rapazinho aqui é 2, dá um ponto para cima e ele está uma unidade para a direita, já que o X é positivo. Então eu vou fazer assim, ó. Se o X está positivo, uma unidade para a direita, você vem marcar 1 bem aqui, tá? E o 2 está positivo, então são 2 unidades para cima. 1, 2. Então esse teu ponto está bem aqui, olha. Esse ponto aqui vai ser o teu ponto A. Analisando por quadrante, esse teu A está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Muito bem, ele está no primeiro quadrante, tá? Então esse rapazinho aqui está no quadrante 1. Está no quadrante 1. Quadrante 1. Esse ponto B é o ponto com x menos 1 e y vale 1. Só que se esse x ele é menos 1, ele não vai estar para a direita, ele vai estar para a esquerda. Então você vem e marca bem aqui assim, ó, menos 1. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma outra cor. Eu acho que vai ficar até melhor. Deixa eu escolher bem aqui, ó. Menos 1. E a altura dele vale 1. A altura dele vale 1. Tá bem aqui? Eu já tinha marcado 1, ó. Então, beleza, sem problema nenhum. Esse vai ser o teu ponto B. O teu x vale menos 1, ou seja, está para a esquerda, e teu y vale 1, ou seja, está para cima. Esse ponto B está em qual quadrante? Muito bem. Se você respondeu o segundo quadrante, a resposta está correta, quadrante 2. Beleza, gente? Deu para entender isso daí? Bem tranquilo. Existem uns casos especiais quando os pontos estão em cima de cada eixo. E aí depende do livro, depende do autor, de qual vai ser a classificação. Se estiver sobre o eixo, alguns autores consideram que está literalmente sobre o eixo, não está em nenhum quadrante. Tem outros autores que consideram, por exemplo, que se um ponto estiver bem aqui em cima dessa linha azul, ele está no primeiro e no segundo quadrante ao mesmo tempo. Isso varia de autor para autor. Eu prefiro a classificação dizendo que está sobre o eixo, acho que fica mais fácil de entender, mas aí depende da prova que você vai fazer, tudo bem, gente? Então, essa explicação aí sobre o quadrante. Lembrando, se você não curtiu, já dá uma curtida no canal. Se tiver alguma dúvida específica que o seu professor não explicou, manda nos comentários, vai ser um prazer te ajudar, tudo bem? Então, vamos colocar mais alguns exercícios de quadrante e a gente finaliza a nossa aula.
Finalizando nossa aula de plano cartesiano, eu vou colocar algumas propriedades, tá? Mas eu não gosto de fazer você decorar isso. Eu vou colocar alguns exemplos e eu espero que você consiga acompanhar o raciocínio. Alguns momentos deste vídeo especificamente eu vou sair. No caso de eu sair da câmera, você só acompanha a minha voz, que aí eu vou estar fornecendo a explicação para você. Eu preciso fazer esse quadro para que você tenha ideia da matéria no geral, tudo bem? Então eu fiz esse quadro, tenta acompanhar, vamos para a aula, tudo bem? Bem, aqui eu coloquei alguns pontos, eu coloquei algumas letras para simbolizá-los e eu vou preencher com vocês, tá bom? O primeiro ponto eu chamei de ponto A, ele é o ponto 2, 0. Então o x dele, lembra que são par ordenado, o x dele vale 2 e o y dele vale 0, tudo bem? Então, grave uma coisa, esse ponto, lembra que eu falei para você que y é a altura? Se a altura tá 0, é como se ele estivesse no chão, consegue entender isso? Então, vou colocar bem aqui, olha, ele está 2 para o lado direito, o x é positivo, lembra que x é esquerda e direita, né? No caso, esquerda e direita, tudo bem? Então, ele está 2 aqui para a direita e esse y é 0. Então, vou colocar bem aqui, ele é esse ponto, ó. O ponto A é esse ponto bem aqui. A. Deu para acompanhar? Esse primeiro já foi. Bora para o próximo. B. 2, 1. Então, ele está 2 para a direita e 1 para cima. Então, o B é esse ponto bem aqui, ó. O B é o ponto 2, 1. Tranquilo? Vamos continuar. O B já foi. O C é o ponto 2, 2. Então, o C é o ponto 2, 2. Bem aqui. Beleza? Eu vou fazer bem pequeno. Veja se você consegue acompanhar. Olha, ponto 2, 2. Bem pequeno, é só pra gente não se perder. 2, 1 e o ponto 2, 0, tá? Ótimo. Qualquer coisa, dá uma olhada aqui pro lado, você se lembra. Tudo bem? D, 1, 1. O D, ele é 1 pra direita e 1 pra cima. O D tá logo aqui do lado, ó. O D, esse ponto bem aqui. D. Senhores, para não ficar tão carregado, nesse caso aí do D, eu não vou colocar os pontos, tá bom? Vou deixar só indicado mesmo. Esse é o ponto 0, 1, tudo bem? Se ele é o ponto 0, 1, ele está numa altura 1, esse aqui já foi, tá? Ele está na altura 1, mas ele não está nem para a esquerda nem para a direita. Lembra que esse cara é o X e esse outro é o Y, tudo bem? Se ele não está nem para a esquerda nem para a direita, ele está no meio, mas na altura 1. Então esse ponto é bem aqui, ó. Ponto E. Ponto E. Por fim, eu tenho o ponto F e o ponto G. O ponto F é o ponto 1, 2, tá? Se ele é o ponto 1, 2, ele está no x1 e na altura 2. Bem aqui, ó, F. x1, altura 2. F. Beleza? E o ponto G é o 0, 2. Então, o ponto G está no x0, altura 2. G. Tá bom? Eu vou apagar algumas marcações e vou deixar só as letras para que você possa bater um print depois e acompanhar. Tente fazer esse vídeo olhando o início, os pontos que eu coloquei e tente marcar sozinho aí no seu caderno. Se você conseguir acertar, já é um bom primeiro exercício de plano cartesiano para você, tá? Então você vai ter esses pontos bem aqui. O A tá no chão, o B tá aqui em cima, o C é esse, o D vai ser esse bem aqui, olha, entre o B e o E, F e G. Tranquilo? Deu para acompanhar esse exemplo? E agora eu vou colocar alguns exemplos de propriedades que às vezes você está estudando por algum livro ou o seu professor está ensinando, ele simplesmente fala e você não entende, tá? Então deixa eu colocar algumas coisas aqui. Vamos analisar assim. Olha os pontos que estão numa mesma horizontal. Estão numa mesma horizontal. Quais são os pontos que estão numa mesma horizontal? Eu tenho o G, o F e o C. E eu também tenho o E, o D e o B. Professor, eu sempre confundo horizontal e vertical. Horizontal lembra de horizonte, é assim, tá? Horizonte é desse jeito, vertical é o outro. Pronto, bem simples, tá? Então eu vou colocar aqui um exemplo, tudo bem? Deixa eu pegar um pincel de outra cor para facilitar. Eu vou colocar aqui as letras que estão na horizontal. Eu tenho G, eu tenho F e tenho C. Então eu vou colocar aqui, ó. O G é o 0, 2. O F, cadê o F? Tá bem aqui, ó, 1, 2. E eu tenho o C, que é o 2, 2. Logo em seguida, eu vou colocar um outro exemplo aqui de vermelho, tá bom? Que seriam as letras E, D e B. Eu tenho o E, que vale 0, 1. 0, 1. O D, que vale 1, 1. E eu tenho o B também, que vale 2, 1. E aí vem a propriedade que geralmente aparece nos livros, o professor te fala e você não entende muito bem. Pontos que estão a uma mesma horizontal, eles têm o mesmo Y, tudo bem? Dá para perceber aqui, olha, que G, F e C têm o mesmo Y, E, D e B têm o mesmo Y, então se está numa mesma horizontal, conclusão que você tem automática, mesmo Y. Tá
bom? Bora para a mesma vertical. Você tem esses pontos que estão numa mesma vertical. Eu tenho G e E, eu não vou botar todos para não ficar tão carregado, tá? Vou pegar, por exemplo, CBA ou ABC. Pode ser ABC, pronto. A, B, C. Então, o A é o ponto 2, 0. O B é o ponto 2, 1. E o C é o ponto 2, 2. Tá bom? Dá para perceber que quando eles estão numa mesma vertical, o que tem em comum, que fica constante, é o X. Então, quando você tem pontos de uma mesma vertical, eles têm o mesmo x, o mesmo valor de x no par ordenado. Beleza? Para finalizar, de todas as propriedades e desses comentários que eu estou fazendo na parte final do vídeo, essa aqui é a parte mais importante se você for falar de função e se você for falar de geometria analítica. Né? Principalmente o eixo x quando você for falar de raízes de uma função, tudo bem? Quando você pegar os pontos que estão no eixo y e no eixo x, tá? Então quando você pega os pontos que estão no eixo y, analisa, eu tenho esses dois pontos que estão no eixo y, eu tenho o ponto G e o ponto E. Então vou colocar bem aqui embaixo, tá? Vou botar de vermelho, tá? Ponto G e o ponto E. Desses dois pontos, consegues perceber que o G, cadê aqui, ó? G é o 0, 2 e o E é o ponto 0, 1. O que eles têm em comum é o seguinte, toda vez que estiver em cima do eixo Y, você tem que x é igual a 0. Vou botar até de preto, de vermelho aqui. Você tem que x é igual a 0. Deixa eu colocar um quadrado para destacar. X igual a 0, você tem um ponto sobre o eixo Y. Tudo bem? Quando estiver sobre o eixo X, vai ser o contrário. Bora pegar um exemplo aqui sobre o eixo X. Eu tenho o A, né? O A é o único ponto que eu tenho sobre o eixo X. E você percebe que a estrutura dele é 2, 0. Então, quando o ponto estiver sobre o eixo X e não sobre o eixo Y, você tem Y igual a 0. Tá bom? Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o eixo X. Lembra, se você já deu uma olhada nos meus vídeos, você tem uma dica rápida que eu fiz, tá? Se você não viu, clica no card aqui em cima, você vai ver dica rápida de como fazer o gráfico de uma função do primeiro grau. Lá eu te ensino a fazer um gráfico de uma função do primeiro grau muito rápido e lá no final eu falo assim, olha, para finalizar a questão, a gente tem que encontrar a raiz da função, que é esse ponto que está no eixo X. Aí você vai ver lá que eu faço y igual a 0. Tá aqui o motivo. Toda vez que eu quiser encontrar os pontos que estão sobre o eixo X, eu tenho que fazer o y igual a 0, que foi que eu fiz lá naquela questão. Beleza, gente? Então é isso. Essa é a parte inicial de plano cartesiano. Bons estudos a todos. Se você gostou pra caramba desse vídeo, deixa o like mais uma vez, lembrando, tá? Coloca nos comentários e aí a gente vai fazer um excelente trabalho para vocês. Beleza, gente? Abraço. Fui!